Há momentos em que o mundo espiritual se torna mais real que o natural. E para mim, esse momento começou com 21 dias de renúncia. Um jejum que virou guerra. Uma guerra que virou testemunho. Não estou aqui para entreter. Estou aqui para alertar. Porque se você soubesse o que está em jogo na sua vida, suas finanças, seus relacionamentos, sua fé, talvez também escolheria parar tudo e buscar a direção de Deus com jejum e lágrimas. O que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que vai libertar a sua alma. Meu nome é Elias Monroe. Tenho 45 anos, nascido no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Por mais de uma década, estive imerso no mundo do ocultismo. Conheci de perto os rituais, pactos, sacrifícios e segredos que o inferno esconde. Mas nada disso me trouxe paz. O que realmente mudou minha vida foi o que vou compartilhar agora. Mas antes de continuar com o testemunho, escreve nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Quero saber até onde essa mensagem está chegando. Não é por acaso que você está aqui. Isso é propósito. Isso é o Espírito Santo te chamando. Vamos juntos nessa caminhada. O que eu vivi, talvez seja o que você esteja prestes a viver também. Antes de tudo mudar, eu era um homem sem alma. Vivia cercado por rituais, cheiros fortes de incenso queimando a madrugada inteira, velas acesas em cantos escuros da casa, altares erguidos para entidades que prometiam poder, mas me cobravam caro em troca. Nos bastidores da minha vida, o que havia era tormento. Durante o dia, eu andava bem vestido, aparentava controle, fazia contatos, ganhava dinheiro fácil. As pessoas me viam como alguém influente, alguém que sabia como as coisas funcionavam no espiritual. Mas só Deus e o inferno sabiam o preço que eu pagava por aquela fachada. À noite, eu não dormia. Não porque não queria, mas porque não me deixavam dormir. Sentia presenças no quarto, vozes sussurrando meu nome, vultos passando entre a cama e a porta. E o pior, eu sabia exatamente quem eram. Eu havia convidado eles. Eu havia aberto a porta. Comecei a perder peso sem explicação. Minhas mãos tremiam. Tinha pesadelos recorrentes de túmulos, corpos, gritos. E quando acordava, era como se tivesse passado a noite inteira em guerra. Cheguei a acordar com arranhões nas costas e no peito. Nunca havia contado isso a ninguém, mas certa vez senti como se mãos invisíveis estivessem apertando minha garganta enquanto eu dormia. Acordei sem ar, e mesmo assim eu continuava, porque o mundo do oculto te seduz com uma mentira muito bem ensaiada. Você está no controle. Mas a verdade é que depois de um certo ponto, você se torna escravo daquilo que achava que comandava. Minhas finanças vinham de trabalhos espirituais, contratos com empresários, consultas pagas por valores altos, amarrações amorosas, rituais de limpeza energética. E quanto mais dinheiro eu tinha, mais vazio eu me sentia. Nunca era suficiente. Um buraco dentro de mim parecia crescer com cada novo pacto que eu fazia. Me afastei da minha família. Me tornei seco com as poucas pessoas que me amavam de verdade. Relacionamentos rasos, cheios de desejo, mas completamente vazios de propósito. O tipo de amor que te suga e te deixa pior depois. Eu já não reconhecia mais o homem no espelho. Teve uma madrugada em especial que eu nunca esqueço. Chovia muito e no meio de uma sessão espiritual suei forte no peito. Tive uma crise de pânico tão intensa que pensei que fosse morrer. Larguei tudo ali, no chão, e me tranquei no banheiro. Sentei no canto, encolhido, e só consegui dizer uma frase entre soluços. Se é verdade que existe um Deus mais forte que isso, então me tira daqui. Foi naquele chão frio, ajoelhado entre velas derretidas e olhos inchados, que o fundo do poço virou altar. Eu ainda não sabia, mas o céu tinha ouvido minha oração desesperada, e a resposta estava prestes a vir, de uma forma que eu nunca teria imaginado. 21 dias de silêncio, renúncia
e guerra invisível. O jejum de Daniel. Foi numa cafeteria qualquer, daquelas em que eu costumava ir só para espantar o tédio entre um ritual e outro. Era uma tarde nublada, típica de inverno na Geórgia. Eu estava com o capuz do moletom jogado sobre a cabeça, imerso nos meus próprios pensamentos, tomando um café amargo e tentando ignorar o peso espiritual que me acompanhava onde quer que eu fosse. Eu estava em pedaços por dentro, mas ainda me vestia de arrogância para ninguém perceber. Foi quando um homem sentou na mesa ao lado. Simples, camiseta azul marinho, Bíblia marcada na mão. E me perguntou: "Tá tudo bem, irmão?" Quase ri. Eu não parecia alguém disposto à conversa, mas algo no tom dele quebrou minha muralha. Respondi de forma seca: "Tá tudo certo, sempre tá." E ele sorriu. Aquele tipo de sorriso que parece saber mais do que está dizendo. Foi então que ele soltou: "Sabe, às vezes Deus permite o vazio só para a gente descobrir que Ele é o único que pode preencher." Aquilo me atravessou. Eu desviei o olhar, fingi que não escutei, mas por dentro fui atingido. Ele não sabia, mas estava cutucando uma ferida aberta. Conversamos por mais alguns minutos, nada religioso demais. Ele não tentou me converter, não gritou. Só me contou que tinha feito recentemente um jejum chamado Jejum de Daniel, e como isso havia mudado a forma como ele ouvia a voz de Deus. Falou com tanta sinceridade que me incomodou. Quando ele foi embora, deixou um bilhete rabiscado no guardanapo. Daniel 10, 21. Ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Deus ainda envia anjos para batalhar por você. Eu deixei aquele papel ali na mesa e fui embora. Mas naquela noite eu sonhei com aquele homem. E no sonho ele estava em pé diante de um campo em chamas, me estendendo a mesma Bíblia aberta em Daniel, e dizia: "Elias, você precisa parar de ouvir os mortos e começar a ouvir o Deus vivo." Acordei suando, o coração acelerado. Era só um sonho? Talvez. Mas alguma coisa começou a queimar dentro de mim. Eu, que achava dominar o mundo espiritual, estava sendo chamado, não por força, mas por misericórdia. Foi assim que o Espírito Santo sussurrou pela primeira vez, depois de anos de silêncio. Um convite simples, em meio ao caos. Um lembrete. Ainda há uma saída, e ela começa com renúncia. Eu não aceitei de imediato, mas ali nasceu uma inquietação que só aumentava. E o nome daquela inquietação era Jejum de Daniel. Eu demorei 3 dias para tomar coragem. 3 dias lutando comigo mesmo. Cada vez que eu pensava em começar aquele tal jejum, uma voz sussurrava dentro de mim: "Você não vai aguentar. Isso é coisa de religioso. Você já passou desse ponto." Mas algo maior, uma voz mais firme, mais silenciosa, mais doce, respondia: "Tenta, só tenta. Eu estou aqui." Na madrugada do 4º dia, eu me levantei da cama antes do sol nascer. Fui até a cozinha. Joguei fora tudo o que era industrializado, processado, pesado. Abri as cortinas e naquele silêncio sussurrei: "Deus, se o Senhor ainda me escuta, esse é meu grito." Foi assim que começou o meu jejum de Daniel. Nos primeiros dias, o corpo reclamou, o estômago roncava, a mente gritava. A carne queria a rotina antiga: café forte, doces, redes sociais, distrações. Eu tinha dor de cabeça, insônia, irritação, mas eu insisti. Cortei carne, açúcar, laticínios, tudo que podia alimentar minha carne mais do que o meu espírito, mais difícil que a fome do corpo. Era a fome de sentido. Eu estava jejuando por respostas, por direção, por libertação e, para ser sincero, por sobrevivência espiritual. Peguei minha Bíblia velha, aquela que minha avó tinha deixado comigo antes de morrer, mesmo sabendo que eu nunca havia aberto. Comecei a ler Daniel capítulo 10. Li e reli aquele trecho como quem procura um código escondido. E então uma frase saltou aos meus olhos. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10, 12.
Aquilo me desmontou. Desde o primeiro dia, Deus já tinha me ouvido. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Era sutil, mas real. A atmosfera da minha casa ficou diferente. O quarto, que antes era sombrio, parecia mais leve. Os pesadelos diminuíram. A mente ficou mais clara. E as distrações que antes eram meu refúgio, celular, filmes, músicas pesadas, já não me seduziam como antes. Comecei a anotar tudo num caderno. Cada pensamento, cada palavra que me tocava, cada oração, mesmo que simples, que saía dos meus lábios. Às vezes era só: me ajuda, Deus. Outras vezes eu ficava em silêncio, mas sentia que o céu inteiro me ouvia. Aos poucos fui descobrindo que jejuar não era só negar alimentos, era abrir espaço. E Deus não desperdiça espaço aberto. Ele entra, Ele limpa, Ele fala e Ele transforma. O que eu ainda não sabia era que os céus já estavam em movimento e que os próximos dias mudariam para sempre minhas finanças, meus relacionamentos e, acima de tudo, meu espírito. E antes de continuarmos, eu quero falar com você que já sentiu que algo invisível está afetando sua vida, sua família ou suas decisões. Saiba que isso não é coincidência. Durante anos, vi como essas influências espirituais operam e destroem silenciosamente aqueles que não sabem como se defender. O pecado não é apenas um erro, é uma concessão de poder ao adversário. Mas também descobri que Deus, em sua misericórdia, já nos deu armas espirituais poderosas para vencer essa batalha. Por isso quero te indicar um e-book especial sobre o poder do jejum e da oração. Nele, você vai entender como essas práticas não apenas fortalecem sua conexão com Deus, mas também fecham as portas que o inimigo tenta usar contra você. O e-book está disponível por um valor simbólico, porque o mais importante é que você descubra o poder que Deus já colocou ao seu alcance. O link está no primeiro comentário. Foi com essa certeza, ainda tímida, que terminei o 5º dia do jejum. O corpo seguia cansado, mas o espírito começava a se levantar. Eu dormia pouco, mas quando dormia, não era mais o mesmo. Naquela noite específica, por volta das 3 da manhã, fui despertado com uma sensação intensa de presença. Não era medo, não era opressão como nas madrugadas do passado. Era algo diferente. Era como se alguém estivesse ali comigo. Fechei os olhos novamente e fui lançado em um sonho. Mas era mais do que sonho. Era como se eu estivesse vendo com os olhos do espírito. Vi uma estrada de terra longa, ladeada por árvores secas. Eu caminhava descalço e à minha frente havia um portão de ferro fechado por correntes. Atrás dele, um campo iluminado, cheio de vida, com grama verde, céu limpo e uma paz que eu nunca havia sentido antes. Ao tentar me aproximar do portão, uma figura encapuzada se colocou na minha frente. Sem falar uma palavra, ele apontou para o chão, onde jazia uma sacola com objetos que eu reconheci de imediato. Meus amuletos, meus grimórios, as vestes que eu usava nos rituais. Aquilo me encheu de vergonha. Eu queria chutar tudo, esconder, desaparecer. Então, do alto, uma voz ecoou. Não como som, mas como verdade gravada na alma. Para entrar no que preparei, você precisa deixar o que te escravizou. Acordei suando frio, com o coração disparado. O relógio marcava 3h33 da manhã. Um número que me perseguiu por muito tempo no ocultismo. Mas naquela madrugada entendi. Era o céu marcando o território. Era o tempo de Deus começando a vencer o relógio do inferno. Nos dias seguintes, os sonhos se intensificaram. Mas diferente de antes, eu não era mais um prisioneiro nas visões. Era como se estivesse sendo guiado. Comecei a ter imagens vívidas de situações da minha vida. Escolhas erradas, portas que eu havia aberto, pactos feitos em momentos de desespero. Mas agora, em cada cena, havia um convite de arrependimento. Era como se Deus estivesse reescrevendo minha história, capítulo por capítulo.
Em um desses sonhos, vi uma sala escura cheia de papéis assinados com meu nome. Cada papel representava uma aliança espiritual maligna. Vi mãos começando a rasgá-los, uma a uma, até que tudo virou cinzas. Acordei com lágrimas escorrendo no rosto, o peito leve, como se toneladas tivessem sido tiradas de cima de mim. E foi nessa fase do jejum que comecei a experimentar algo que eu jamais pensei que fosse possível para alguém como eu. Liberdade. As vozes sumiram. O peso nos ombros desapareceu. Pela primeira vez em mais de 10 anos, eu conseguia orar em paz, sem sentir que alguém me observava. Comecei a entender que os céus não estavam apenas ouvindo minhas orações, estavam batalhando por mim. Foi ali que compreendi de verdade o que Daniel viveu. Um homem que orava, jejuava e fazia com que o céu se movesse em sua direção. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas é que eu vim. Daniel 10:12. E eu, Elias Monroe, um ex-escravo do oculto, comecei a experimentar o poder real de um Deus que fala, que revela e que transforma até os piores cenários, no meio da noite. Depois daquela sequência de sonhos, não dava mais para fingir que era só coisa da minha cabeça. O Espírito Santo estava me cercando, ele estava me chamando para um confronto. E esse confronto não era com as trevas lá fora, era com as trevas que ainda habitavam dentro de mim. No 8º dia do jejum, algo aconteceu. Estava em casa, sozinho, a luz do fim da tarde entrando pelas frestas da janela, quando senti um peso no espírito, um incômodo. Não conseguia mais orar. Me sentei no chão, em silêncio, e ouvi dentro de mim com clareza: você quer liberdade, mas ainda guarda as correntes. Na hora, meus olhos foram direto para a estante. Lá em cima havia uma caixa preta, trancada com cadeado. Dentro dela estavam os restos da minha velha vida. Livros de rituais, pedras energéticas, colares consagrados, uma garrafa com óleo usado em invocações, contratos escritos à mão, com nomes, datas e símbolos. Era como um arquivo da minha história no ocultismo. Até então, eu mantinha aquilo ali como quem diz: nunca se sabe. Parte de mim ainda achava que talvez um dia precisasse voltar. Era como ter uma saída de emergência para o inferno, mas naquele dia, algo mudou. Abri a caixa. Um por um, fui tirando os objetos. Minhas mãos tremiam, a carne resistia, o espírito gemia. Coloquei tudo em um saco preto, amarrei com força e desci até o quintal. Preparei uma pequena fogueira num tambor de ferro que usava para queimar papel velho. Joguei os itens ali. Fiquei olhando fixo para as chamas. E antes de riscar o fósforo, falei em voz alta: Satanás, você não manda mais aqui. Esse lugar agora é território do Espírito Santo. O fogo subiu, alto, forte, barulhento. Era como se cada estalo fosse uma cadeia quebrando. As páginas dos livros queimaram rápido, mas o colar demorou. Parecia resistir, até que por fim virou cinza como o resto. Naquele momento, um vento frio passou pelas minhas costas, como se algo tivesse saído dali. Mas eu não tive medo. Pela primeira vez, eu tive paz. Voltei para casa e joguei fora tudo o que restava. Roupas, músicas, amuletos, até fotos antigas de rituais. Fiz uma limpeza completa. Era como se Deus estivesse me dizendo: se você quer o novo, não pode manter nem migalhas do antigo. E foi exatamente isso que eu fiz. Apaguei contatos, me afastei de pessoas ligadas à minha vida passada. Mudei hábitos, fechei portas, porque quem quer ouvir a voz de Deus com clareza precisa calar os ecos do passado. Nos dias seguintes, minha casa ficou mais leve. Eu conseguia dormir. O ar parecia diferente. O clima espiritual havia mudado. E ali, no meio da renúncia,
algo sobrenatural começou a acontecer, porque quando o inferno perde espaço, o céu começa a ocupar o ambiente, e foi então que Deus começou a mexer em uma área que eu jamais imaginei, as minhas finanças. Quando o inferno perde espaço, o céu começa a ocupar o ambiente. E foi assim, logo após queimar tudo que me prendia ao passado, que Deus começou a mexer em uma área que por anos eu achava que dominava: as finanças. Antes do jejum, eu tinha dinheiro, mas era sujo, vinha de trabalhos espirituais, consultas, pactos, serviços encomendados, e por trás de cada depósito havia uma legalidade espiritual, uma dívida que me mantinha preso. O dinheiro vinha fácil, mas saía mais rápido ainda. Entrava por um lado e por outro, era consumido em doenças, remédios, noites sem paz e vícios silenciosos. Só que no momento em que queimei aqueles objetos, também queimei o meu sustento. Não tinha mais rituais, nem clientes ocultistas, nem fontes paralelas. Meu telefone ficou mudo. Ninguém me procurava. O dinheiro começou a acabar, e com ele veio o medo. Mas Deus, que não falha, já estava preparando o terreno para algo novo. No 12º dia do jejum, recebi uma ligação inesperada. Um amigo antigo, com quem eu havia perdido contato por anos, me ligou. Ele trabalhava numa empresa de tecnologia e precisava de alguém para ajudar com documentos e organização financeira. Era um contrato temporário, nada demais, mas o salário era justo e eu precisava. A princípio, fiquei hesitante. Não tinha formação em finanças, mas ele insistiu. Elias, não precisa entender tudo. Preciso de alguém de confiança. E você apareceu no meu coração durante a oração. Durante a oração, foi aí que eu entendi. Deus estava abrindo a porta. Aceitei. Nos primeiros dias fiquei perdido, mas comecei a pegar gosto por números, planilhas, controle, organização. O que parecia temporário foi se tornando estável. E o mais louco, eu comecei a prosperar. E não era só dinheiro, era paz. A cada salário, eu orava antes de gastar. Separava o dízimo, entregava ofertas em silêncio e via as janelas do céu se abrirem. Tive descontos sobrenaturais em contas. Pessoas me abençoaram sem saber da minha história. Portas se abriram que eu jamais imaginei atravessar. Foi nesse período que entendi algo que mudou tudo. Prosperidade não é ter muito. É ter o suficiente com propósito e paz. Antes, eu tinha cifras, mas vivia em tormento. Agora, eu tinha menos, mas dormia em paz. Acordava com gratidão e vivia com direção. Era o céu reorganizando minha vida financeira do jeito dele. E mais uma vez, tudo começou ali, no jejum. Foram dias difíceis, de incertezas, de guerra interior. Mas foi nesse campo de batalha espiritual que Deus me ensinou que a fonte dele não seca e que ele é o meu provedor. Mal sabia eu que essa transformação era só a primeira. Porque enquanto o Senhor restaurava minha relação com o dinheiro, Ele já estava preparando o terreno para algo ainda mais profundo. Os relacionamentos. Não era só sobre ganhar dinheiro de forma honesta. Era sobre desconstruir uma mentalidade corrompida que eu carregava há anos. Durante o jejum, comecei a perceber quantas mentiras haviam sido plantadas no meu coração sobre o que é riqueza. O ocultismo havia me ensinado que o dinheiro é poder, e que poder vale mais do que paz, que quem não manipula é manipulado, que para conquistar o que se quer, basta dominar os códigos certos e usar os nomes certos nos rituais certos. Mas o Espírito Santo me conduziu a outro tipo de sabedoria. Um dia, enquanto lia a Bíblia logo cedo, fui levado até Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Aquilo explodiu dentro de mim. Eu tinha conhecido a riqueza que traz desgosto, que parece vitória, mas vem acompanhada de ansiedade, medo, perseguição espiritual
e culpa. E ali eu entendi. Existem riquezas que são armadilhas disfarçadas de bênção. Comecei a relembrar de momentos em que ganhei muito dinheiro com pactos e logo depois adoeci. Ou quando uma transferência alta vinha e em seguida acontecia uma briga violenta dentro de casa, ou uma noite inteira de tormento espiritual. Não era prosperidade, era prisão com perfume caro. Deus começou a restaurar minha mente. No lugar da ganância, Ele plantou contentamento. No lugar da pressa, Ele semeou paciência. No lugar do orgulho, Ele construiu generosidade. Passei a anotar tudo o que recebia e tudo o que gastava. Algo que antes parecia banal, agora era espiritual. Entendi que administrar bem o que Deus coloca em nossas mãos é também um ato de adoração. Cada real, cada dólar, cada centavo tem um propósito no reino. O Elias de antes achava que o dinheiro era um troféu. O Elias de agora entende que o dinheiro é uma ferramenta e que o verdadeiro tesouro está em algo que não pode ser roubado: a paz com Deus e o coração livre da cobiça. Comecei a orar antes de cada compra, a agradecer por cada provisão, a entregar meu dízimo com alegria, não por obrigação. E mais do que isso, passei a ser resposta de oração na vida de outras pessoas. Lembro de uma noite em que, no final de um culto, o pastor comentou que uma família da igreja estava com a luz cortada. Algo dentro de mim ardeu. Peguei um envelope, coloquei o valor necessário e entreguei anonimamente. Não porque eu tinha de sobra, mas porque eu entendi. O pouco com Deus se multiplica. Essa mudança de mentalidade foi, sem dúvida, um divisor de águas. Porque o inimigo pode até querer atacar suas finanças, mas quando sua mente é renovada pela verdade, ele perde o poder de te controlar. E foi com essa liberdade financeira recém-descoberta que Deus começou a tocar outra área da minha vida, a mais frágil, a mais ferida e talvez a mais esperada de todas: os relacionamentos. Depois de mexer nas minhas finanças, Deus foi direto para o lugar mais sensível da minha alma: os relacionamentos. Aquela parte que eu mesmo evitava tocar, que eu escondia até de mim. Durante os primeiros dias do jejum, eu percebia que minha oração sempre travava quando o assunto era essa área. Eu conseguia orar pela vida profissional, pela libertação, até pelos meus sonhos. Mas quando tentava entregar minha vida amorosa e minhas feridas emocionais, algo me travava. Era como se uma parede invisível me impedisse de ir mais fundo. Foi no 14º dia que o Senhor me fez encarar essa barreira de frente. Acordei com um peso no coração, um choro preso na garganta. Lembrei de todas as tentativas frustradas de construir algo real com alguém. Relacionamentos rasos, baseados em interesse, sensualidade, jogos espirituais. Mulheres que eu controlava e que me controlavam. Tudo sem propósito, tudo sem aliança. Naquela manhã, caí de joelhos e falei: Senhor, eu nunca soube amar. Eu nunca recebi amor de verdade. Me ensina. E Ele começou a ensinar. Durante a leitura do livro de Daniel naquele dia, me deparei com a postura do profeta, íntegro, reservado, sábio, alguém que se guardava para o propósito. E o Espírito Santo me disse: se você quer um relacionamento diferente, precisa ser um homem diferente. Comecei então um processo de cura profunda. O Senhor me levou a perdoar pessoas que haviam me traído, abandonado ou usado. Mas também me levou a reconhecer as feridas que eu mesmo causei. Pessoas que eu feri por ego, por carência, por orgulho espiritual. Foi um tempo de quebrantamento real, de lágrimas, de arrependimento, e em meio a esse processo, o milagre aconteceu. 3 dias depois de orar entregando completamente essa área ao Senhor, recebi uma mensagem no meu celular. Era de uma mulher chamada Rachel, uma conhecida distante do passado. Havíamos nos cruzado na juventude, mas nunca houve nada entre nós, além de amizade. Só que agora havia algo diferente.
Começamos a conversar, e cada palavra que trocávamos parecia resposta de oração. Ela também havia passado por um período de jejum e oração. Ela também tinha renunciado a relacionamentos sem propósito. E o mais surpreendente, ela vinha orando há meses por um homem que tivesse exatamente o perfil que Deus estava construindo em mim. Eu não precisei correr atrás. Não precisei manipular. O céu orquestrou tudo. Nosso relacionamento começou com oração. E continua assim até hoje, sem máscaras, sem pressa, com propósito, com temor, porque agora eu entendo. O amor verdadeiro não se constrói no terreno do controle, mas da entrega. Deus havia restaurado não só a área sentimental. Ele havia me ensinado a amar com responsabilidade, com pureza e com visão eterna. E tudo isso nasceu durante um jejum. Mas a obra ainda não estava completa, porque havia algo ainda mais profundo que o Senhor queria restaurar em mim, a minha intimidade com Ele. E o que veio a seguir foi o mais sobrenatural de tudo. Quando entregamos totalmente uma área a Deus, Ele não apenas cura, Ele surpreende. Eu tinha aberto mão do controle. Tinha colocado minha história amorosa nas mãos dele, sem reservas. Não queria mais repetir ciclos. Não queria mais relacionamentos com aparência de bênção, mas essência de prisão. Foi nesse lugar de rendição que o inesperado aconteceu. Era o 18º dia do meu jejum. Já tinha decidido não mexer no celular fora dos momentos essenciais. Mas naquela tarde, enquanto respondia um e-mail do trabalho, vi uma notificação no canto da tela. Mensagem nova de Rachel G. O coração acelerou na hora. Não via esse nome há mais de 20 anos. Na época, éramos adolescentes. Vivíamos no mesmo dormitório universitário em Denver. Tínhamos apenas 17 e 18 anos. Dividimos alguns momentos, risadas, conversas profundas na biblioteca, mas nada além disso aconteceu. A vida nos separou e eu nunca mais soube dela. Abri a mensagem e lá estava. Oi, Elias, não sei se você vai lembrar de mim, mas Deus tem me feito lembrar de você nas minhas orações. Eu senti no espírito que deveria te procurar. Eu congelei. Como assim, nas orações? Logo agora? Logo durante o jejum? Aquilo não era coincidência. Era o céu em movimento. Começamos a conversar, aos poucos, com cautela, mas com sinceridade. Descobri que Rachel também havia vivido uma longa jornada de cura. Ela não conhecia os detalhes da minha história, mas seu coração também havia sido marcado por decepções, abandonos e recomeços difíceis. Ela também havia feito o jejum de Daniel semanas antes, e também havia entregado seus relacionamentos nas mãos de Deus. O que mais me marcou foi quando ela disse: Elias, eu pedi a Deus que, se existisse alguém para mim, Ele me traria de volta alguém que eu já tivesse conhecido. Alguém que tivesse sido separado desde o início. Na hora senti como se algo dentro de mim fosse ativado. Meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu sempre tive essa mesma impressão no coração, que se algum dia eu fosse viver um amor real, ele viria com uma sensação de reencontro. Não de novidade, mas de continuidade. Nos dias seguintes, nos falamos todos os dias. O que me impressionava não era só a conexão emocional, era o alinhamento espiritual. Orávamos juntos, estudávamos a palavra, compartilhávamos sonhos e visões. Era como se Deus estivesse alinhando nossas histórias como peças de um quebra-cabeça que só fazia sentido agora, depois de tudo o que havíamos vivido. E sabe o que mais? Nenhum dos dois precisou forçar nada. Não houve manipulação, ansiedade ou máscaras. Foi leve, foi em paz, foi Deus. E ali, naquele reencontro inesperado, entendi que o Senhor não só cura o que passou, Ele restaura com precisão cirúrgica aquilo que parecia esquecido. Mas a transformação não parou ali. Porque mais do que restaurar minha carreira, minhas finanças e minha vida sentimental,
Deus queria restaurar algo ainda mais precioso, a minha comunhão com Ele. Enquanto Deus restaurava minha história com Rachel, percebi que ainda havia algo dentro de mim que precisava ser tocado. Não era algo que podia ser resolvido com palavras doces ou com um novo começo. Era mais profundo. Era o passado ainda sangrando por dentro, mesmo depois de tantos anos. No 19º dia do jejum, durante uma oração silenciosa no meu quarto, senti uma tristeza antiga emergir. Não era tristeza por alguém. Era por mim mesmo. Por tudo que eu tinha aceitado como normal. Por todas as vezes que fui ferido e simplesmente engoli, sem tratar. Por todas as vezes que fui rejeitado e aprendi a sorrir por fora, mas me fechava por dentro. Aquela tarde se transformou em choro. Um choro diferente. Não de desespero, mas de liberação. Eu soluçava enquanto lembranças vinham à tona. A primeira vez que ouvi de um pai ausente que eu não era suficiente. A traição de um amigo que levou meu nome e destruiu minha confiança. As manipulações emocionais que vivi em relacionamentos espiritualmente distorcidos. Deus foi descascando camada por camada. Eu percebia como tantos dos meus comportamentos, o medo de se abrir, o impulso de controlar, a fuga constante, eram, na verdade, mecanismos de defesa de um coração ferido demais. E ali, no chão do quarto, como um menino diante do Pai, eu disse: Deus, me cura de mim. Não houve voz audível, nem arrepio místico, mas houve algo maior. A presença de Deus me abraçou. Eu me sentia envolvido por uma paz que não exigia explicações, nem força, nem performance, só entrega. No dia seguinte compartilhei com Rachel. Falei das feridas que nunca tinha exposto a ninguém, e o mais lindo foi o que ela respondeu. Você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus está restaurando. Aquilo me marcou como um selo. Foi ali que percebi. O amor verdadeiro começa quando duas pessoas reconhecem suas cicatrizes, mas decidem não construir muros, e sim pontes. E mais uma vez, tudo isso aconteceu durante o jejum. Quando você para de alimentar a carne, o Espírito começa a te mostrar o que precisa ser curado. E ele faz isso com amor, sem pressa, sem violência, mas com precisão. Nos últimos dias do jejum, passei a escrever cartas que nunca enviei. Para pessoas que me feriram, para situações que nunca se resolveram. Não era sobre confronto, era sobre cura. Cada carta era uma liberação. Cada palavra escrita era uma chave girando em uma cela emocional. E eu fui ficando mais leve, mais inteiro, mais pronto. Porque não dá para viver o novo de Deus carregando os destroços do velho. Não dá para amar com liberdade quando o coração ainda está algemado por dores não tratadas. Naqueles dias, Deus não apenas curou meu coração. Ele me ensinou que o trauma não define o destino de quem é curado por ele. E ali, nos últimos dias do jejum, eu comecei a sentir algo novo. Um tipo de sede que ia além de bênçãos e respostas. Era sede pela presença dele. As finanças foram restauradas. Os relacionamentos foram redirecionados. Mas nada disso teria valor se o meu espírito permanecesse desconectado da fonte. E foi nesse ponto que Deus foi ainda mais fundo. Porque mais do que me abençoar, Ele queria me transformar. Cheguei ao 21º dia do jejum com o coração em silêncio. Era como se todas as vozes que me perseguiam antes, a ansiedade, o medo, o orgulho, a desconfiança, tivessem se calado. E nesse silêncio, Deus falou, não com uma voz audível, mas com uma presença que enchia o ambiente. Era como se o próprio céu tivesse descido no meu quarto. Aquilo que eu só via em testemunhos dos outros, agora era comigo. Uma glória suave, porém irresistível. Um quebrantamento que me colocava de joelhos sem que ninguém precisasse mandar. Eu não chorava mais de dor, chorava de reverência. A fome espiritual que começou tímida nos primeiros dias, agora ardia em mim como fogo.
Eu queria mais. Não mais respostas, não mais bênçãos. Eu queria a Ele. Comecei a separar um horário fixo do meu dia só para buscá-lo. Desligava tudo, celular, internet, qualquer distração. Aquele tempo era sagrado. Fechava a porta, me ajoelhava e apenas dizia: "Fala comigo, Senhor, estou aqui." E Ele falava. Às vezes com versículos que saltavam da Bíblia. Às vezes com convicções profundas no espírito. Outras vezes com silêncio. Mas até o silêncio dele agora me curava. Comecei a estudar a Bíblia com uma sede que nunca imaginei ter. Cada capítulo parecia carregar revelações escondidas só para mim. Passei a entender símbolos, repetições, promessas. Descobri o poder da palavra como arma, como alicerce, como sustento. Um versículo me marcou profundamente nessa fase. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Era exatamente isso. Deus estava me revelando o que antes eu nem imaginava que existia. Aprendi a orar sem roteiro, a conversar com o Pai como um filho que, enfim, voltou para casa. Comecei a reconhecer a presença dele nos detalhes do dia, numa resposta rápida, numa paz que me invadia no meio da correria, numa direção clara sobre decisões importantes. E o mais surpreendente: o mundo ao meu redor parecia igual, mas eu já não era o mesmo. As tentações que antes me dominavam perderam força, as vozes do passado perderam volume. Os pesos antigos, que me prendiam como correntes, agora estavam no chão, quebrados. O jejum não apenas me libertou, ele me posicionou, de servo das trevas para filho amado do Rei. E foi ali que entendi: o maior milagre não foi uma porta aberta, nem uma nova relação, nem um novo emprego. O maior milagre foi ter Deus de volta como centro da minha vida. Eu não buscava mais por algo, eu buscava por alguém. E essa sede, essa fome, essa paixão por estar com Ele, era o verdadeiro sinal de que minha alma havia sido restaurada. Depois de tanto tempo em guerra espiritual, eu finalmente descobri onde a verdadeira força é forjada: no secreto, não na multidão, não no púlpito, não na aprovação das pessoas, mas no chão do quarto, com a porta fechada, onde ninguém aplaude, mas o céu inteiro observa. Foi no fim do jejum de Daniel que aprendi esse princípio de forma viva. As experiências espirituais que tive não foram mágicas, não foram manifestações para me impressionar. Elas foram convites para a intimidade. Comecei a entender que o lugar secreto não é um conceito bonito, é um estilo de vida. Na prática, isso mudou tudo. Criei um espaço na minha casa só para Deus. Um canto simples com uma cadeira, uma Bíblia, um caderno de anotações e um coração rasgado. Ali eu me sentava todos os dias, às vezes por 20 minutos, outras vezes por 2 horas. Mas cada minuto naquele lugar era eterno. E algo profundo aconteceu. Comecei a reconhecer a presença do Espírito Santo não só quando orava, mas quando dirigia, quando lavava a louça, quando estava em silêncio. Ele estava ali, sempre esteve, mas agora eu estava atento. Foi nesse ambiente que ouvi as direções mais claras da minha vida. Foi ali que Deus me alertou sobre decisões erradas antes mesmo de eu tomá-las. Foi ali que entendi que nem toda oportunidade é bênção e que o discernimento só nasce na presença contínua. Também foi nesse lugar que aprendi a calar, a ouvir, a esperar, porque por muito tempo minhas orações foram monólogos desesperados. Mas agora, no secreto, aprendi que a oração verdadeira é uma conversa com quem te ama mais do que você imagina. Passei a escrever minhas orações, versículos que saltavam do texto, palavras que eu sentia que vinham direto do coração de Deus. Guardei tudo num caderno que hoje considero meu maior tesouro. Ali estão as sementes das promessas, e muitas delas
já começaram a florescer, e o mais surpreendente não foi o que Deus me deu, mas quem Ele se tornou para mim. Antes, eu via Deus como juiz distante. Agora, eu o conheço como Pai próximo. Antes, eu corria até Ele apenas quando estava desesperado. Agora, eu corro porque sinto saudade. O lugar secreto virou meu esconderijo, minha sala de estratégias, minha sala de cura, meu altar de adoração. E entendi que, se o inferno tem seus templos escuros, Deus tem altares acesos dentro dos corações quebrantados. O jejum me preparou, a palavra me direcionou, mas foi no secreto que minha identidade foi restaurada. E se você me perguntar hoje onde tudo realmente mudou, não foi no fim dos 21 dias, foi na hora em que decidi permanecer no lugar onde Deus me encontrou. Não adianta andar com Deus e continuar cego. Depois de tudo o que vivi, a libertação do ocultismo, a cura emocional, a restauração financeira e sentimental, Deus começou a tocar em algo que eu nem sabia que havia perdido: o discernimento espiritual. Sim, eu era sensível ao mundo invisível. Por anos, trabalhei com manipulação de energias, percebia ambientes carregados, sabia quando uma presença maligna estava próxima. Mas tudo isso vinha de uma sensibilidade contaminada, deformada pelas trevas. Discernir não é apenas sentir coisas. É perceber com clareza o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Durante o jejum, comecei a perceber uma diferença. Sabe aquela música que eu costumava ouvir? Agora me causava desconforto. Aquela série que antes parecia só entretenimento, agora eu percebia pactos disfarçados, mensagens distorcidas, ambientes espiritualmente perigosos. Conversas antes comuns se tornaram inquietantes. Eu começava a sentir quando as palavras vinham carregadas de inveja, malícia ou mentira. E mais do que isso, comecei a reconhecer a intenção por trás das ações. Deus começou a abrir meus olhos. Me dava alertas sutis no espírito. Não vá, não responda, não confie. A princípio pensei que fosse paranoia, mas depois entendi. Era discernimento restaurado. Um episódio me marcou profundamente. Eu estava prestes a aceitar uma proposta de trabalho melhor remunerada em outra empresa. Tudo parecia certo no papel, mas quando fui orar, senti um peso, uma falta de paz inexplicável. Fiquei em silêncio. Perguntei: Senhor, é só medo? Ou é o teu espírito me advertindo? Fui dormir com essa dúvida. E naquela noite, sonhei que entrava num prédio bonito, de vidro espelhado, mas por dentro era escuro, abafado, e as paredes murmuravam. Acordei com o coração acelerado. Entendi a mensagem. Recusei a proposta. Meses depois, descobri que aquela empresa faliu e que muitos funcionários ficaram sem receber. O Espírito Santo havia me guardado. E mais do que isso, ele me mostrou que o discernimento é a lente que nos impede de cair em armadilhas que o olhar natural jamais veria. Aos poucos, esse dom foi se refinando, não por mérito meu, mas por causa da intimidade com Deus. Aprendi que discernimento não vem do intelecto, vem do altar. É nas madrugadas de oração, nas lágrimas secretas, no quebrantamento diário, que a sensibilidade espiritual é aguçada. Passei a pedir isso nas minhas orações. Senhor, me dá olhos espirituais. Me ensina a ver como o Senhor vê. Me livra da cegueira emocional, do engano travestido de oportunidade, das conexões sem propósito. E ele respondeu: hoje posso dizer que essa foi uma das maiores riquezas que recebi no jejum, porque quem discerne não se perde. E quem ouve a voz do Espírito, mesmo em silêncio, sabe a hora de avançar, de recuar, de falar, ou de apenas ficar firme. O discernimento restaurado não me fez apenas mais prudente, me fez mais obediente. E quando obedecemos aos toques suaves do Espírito, nos livramos de dores que nem precisaríamos viver. Falar sobre o jejum é fácil depois que a vitória vem.
Mas ninguém te prepara para o que acontece no meio do processo, porque enquanto o céu se move, o inferno se agita. Desde o primeiro dia em que decidi fazer o jejum de Daniel, algo ficou claro. Eu tinha declarado guerra. E não era uma guerra contra pessoas, situações ou circunstâncias externas. Era uma batalha invisível, silenciosa, que acontecia no lugar onde só Deus e o inimigo enxergam, no espírito. As primeiras investidas vieram no corpo. Dores de cabeça intensas, fadiga. Um peso nos ombros que eu não sabia explicar. Meu estômago se revirava, mesmo comendo alimentos leves. A insônia tomava conta das madrugadas, e com ela, sonhos estranhos, pesadelos e vultos tentando invadir meu sono. Mas eu sabia que não era só biológico, era espiritual. No quinto dia, acordei no meio da noite com uma opressão no peito. Era como se algo estivesse me observando. Sentei na cama e comecei a orar em voz alta. Clamei pelo sangue de Jesus, e foi como se a atmosfera do quarto se partisse. Um som metálico, semelhante à corrente se rompendo, ecoou no meu espírito. Não era alucinação, era real. No oitavo dia, um antigo cliente do tempo do ocultismo apareceu do nada, me oferecendo dinheiro para ajudar em um trabalho espiritual. Era o tipo de oferta que meses antes eu teria aceitado sem pensar, mas agora eu estava do outro lado da guerra. Recusei com firmeza, e na mesma noite tive um sonho em que serpentes tentavam subir pela minha cama. Acordei com o corpo suando, mas com a alma firme. O Senhor me fez entender, a libertação te custará resistência, mas eu estou contigo. Houve também batalhas emocionais, dúvidas antigas querendo voltar, vozes internas dizendo que aquilo tudo era em vão, pessoas próximas começando a se afastar sem motivo. O ambiente ao meu redor parecia reagir negativamente à minha consagração. Mas eu não parei. Em um dos momentos mais difíceis, fui ao banheiro, ajoelhei no chão frio e disse com a voz trêmula: Deus, eu não tenho forças, mas eu não vou desistir. E foi nessa fraqueza que o Espírito Santo se manifestou com força. Naquele mesmo dia, abri a Bíblia em Efésios 6, e as palavras saltaram como flechas: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Era o dia mau, mas eu estava armado, não com escudos naturais, mas com jejum, com a palavra, com oração. E algo que aprendi nesse processo foi: as batalhas mais intensas vêm quando estamos mais perto do romper. O inferno não se incomoda com uma vida medíocre. Ele se enfurece quando alguém decide se consagrar. E eu havia decidido. A guerra era real, mas a vitória já estava sendo escrita. O jejum estava quase acabando, mas o céu ainda tinha mais para revelar. Porque, enquanto eu batalhava nas madrugadas, Deus estava movendo coisas ao meu redor que eu ainda não fazia ideia. Quando alguém decide buscar a Deus de todo o coração, o impacto nunca fica limitado a uma única vida. O que começou como um jejum pessoal, logo se tornou um canal para milagres coletivos. Nos últimos dias do jejum de Daniel, eu já percebia mudanças profundas em mim, mas o que mais me surpreendeu foi ver como as pessoas ao meu redor também começaram a ser tocadas, mesmo sem saber que eu estava em consagração. A primeira coisa que aconteceu foi com minha mãe. Ela sempre foi uma mulher de fé, mas estava há meses enfrentando dificuldades financeiras. Tínhamos orado juntos algumas vezes, mas nada parecia destravar. No 16º dia do jejum, ela me ligou com a voz embargada. Filho, você não vai acreditar. Acabei de receber uma ligação dizendo que minha dívida com o banco foi quitada. Alguém pagou por mim. Eu nem sei como. Eu não disse nada. Só chorei em silêncio, porque eu sabia. Foi Deus. 2 dias depois, um amigo de infância, com quem eu não falava há anos, me mandou uma mensagem.
Ele estava lutando contra vício em pornografia há muito tempo. E naquela semana, do nada, ele sentiu o desejo de parar completamente. Me disse: "Cara, não sei porquê, mas senti que precisava orar. Acordei chorando. Tive nojo do que estava assistindo. Me ajuda a entender isso." Eu ajudei. E ali, no meio da conversa, pude compartilhar tudo o que eu estava vivendo no jejum. Ele decidiu iniciar o dele. No mesmo dia, o fogo estava se espalhando. Até no ambiente de trabalho eu percebi. A empresa onde eu atuava estava atravessando uma crise silenciosa. Mas naquele período, decisões importantes foram tomadas, conflitos internos foram resolvidos, e até uma promoção que estava travada há meses foi finalmente liberada. E sabe o mais louco? O diretor, que mal me notava, veio até minha mesa um dia e disse: "Elias, não sei explicar, mas desde que você chegou, o ambiente mudou. Você trouxe algo diferente para cá." Eu sorri, porque ele não sabia. Mas aquilo tinha nome. Era a presença de Deus. Passei a entender que jejum não é só sobre a nossa história pessoal. É sobre liberar o céu na terra. É sobre destravar ambientes, quebrar cadeias, silenciar vozes de maldição que muitas vezes afetam nossa família há gerações. Vi pessoas próximas começarem a sonhar com Deus. Gente que nunca se interessou por Bíblia, pedindo oração. Minha irmã, que antes zombava da minha fé, me pediu uma playlist de louvores. Um ex-colega me procurou só para perguntar: "Cara, o que aconteceu com você? Tem algo diferente no teu olhar?" O mundo espiritual estava se manifestando ao redor, e aquilo me ensinou algo precioso. O jejum é um altar de fogo que acende outras tochas. Se você decide se consagrar, prepare-se, porque o que começa com você não termina em você. Deus estava me transformando por dentro, mas agora Ele estava começando a me usar como ponte. Você pode ter tudo que o mundo valoriza e ainda viver em tormento, mas quando o céu te dá paz, até o silêncio se transforma em milagre. Foi exatamente isso que eu experimentei ao chegar na reta final do jejum de Daniel. Já tinham acontecido milagres visíveis, restauração de vínculos, provisão financeira, visões, livramentos. Mas de todos os frutos daquele tempo de consagração, nenhum foi mais precioso do que a paz que invadiu minha alma. Não era um alívio momentâneo, não era euforia emocional. Era algo mais profundo, era descanso em meio ao caos, era segurança mesmo sem garantias, era silêncio sem solidão. Acordava e sentia o ambiente leve, as vozes interiores, aquelas que sempre me atormentaram dizendo que eu nunca seria suficiente, que ninguém me amaria de verdade, que o inferno ia me cobrar o preço da minha saída. Simplesmente se calaram. Não foi algo que aconteceu de uma vez, foi como uma brisa que vai limpando o ar pesado aos poucos. Percebi que mesmo em dias difíceis, mesmo enfrentando desafios, mesmo sem todas as respostas, meu espírito estava firme, não porque eu era forte, mas porque a presença de Deus se tornou meu lugar seguro. Comecei a compreender o que a Bíblia diz em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não fazia sentido lógico. Minha conta bancária ainda não estava cheia. Minha história com Rachel ainda era recente. Meu passado ainda era real. Mas eu estava inteiro por dentro. Essa foi a prova de que a transformação era verdadeira. Porque antes, bastava um problema pequeno para me tirar do eixo. Agora, mesmo diante das tempestades, eu sentia como se estivesse ancorado. Essa paz também me protegeu de recaídas. O diabo tentou me seduzir de novo, usando pessoas, lembranças, até sonhos estranhos. Mas o que eu sentia com Deus era tão mais precioso, que nenhuma promessa das trevas conseguia competir. Um dia recebi uma proposta de voltar a atuar no mundo espiritual. Alguém do passado me ofereceu muito dinheiro por um trabalho simples. Antes, eu teria vacilado,
teria ao menos considerado, mas dessa vez só sorri, porque entendi. Quando você tem paz de verdade, você não negocia com o inferno por migalhas. A paz que eu recebi foi como uma blindagem. Ela não me isolou dos problemas, mas me capacitou a enfrentá-los com fé. E é por isso que, até hoje, quando olho para trás, não digo que o jejum apenas mudou minha vida. Ele mudou o meu interior. E quando a alma encontra repouso em Deus, não importa onde você esteja, você está em casa. O mundo lá fora pode desabar, mas aqui dentro há um trono firme. E quem reina ali nunca perdeu uma batalha. De uma das marcas mais claras de quando Deus está à frente é quando caminhos que pareciam plano B se revelam, na verdade, como o verdadeiro plano A do céu. Durante o jejum de Daniel, enquanto minha alma era curada e minha fé restaurada, Deus começou a alinhar minha vida profissional com o propósito que Ele sempre teve para mim. Antes disso, eu havia trilhado caminhos que pareciam corretos aos olhos humanos. Tinha um bom currículo, algumas certificações, experiência em áreas diversas. Mas nada me trazia paz. Tudo era movido por interesse, status ou sobrevivência. Eu entrava e saía de trabalhos com rapidez. Começava com entusiasmo e logo vinha o cansaço, a frustração, a sensação de estar fora do lugar. No 17º dia do jejum, algo diferente aconteceu. Durante a oração da manhã, enquanto meditava em Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Senti claramente no meu espírito: você nunca me perguntou o que eu sonhei para sua carreira. Aquilo me paralisou. Era verdade. Eu sempre tomei decisões com base no que dava mais lucro ou no que parecia mais seguro. Nunca tinha, de fato, consultado Deus sobre a minha vocação. Aquela frase virou uma oração. Senhor, o que o Senhor planejou para mim? Poucos dias depois, uma porta se abriu. Um antigo conhecido entrou em contato me indicando para uma vaga em uma área que eu nunca tinha considerado: finanças empresariais. A vaga era temporária, a função não era glamurosa e o salário era bem abaixo do que eu costumava receber nos tempos do ocultismo. Mas algo dentro de mim dizia: vai. Essa é a estrada que parece comum, mas que leva ao extraordinário. Aceitei. No começo me senti deslocado, mas com o tempo percebi que tinha habilidades que nem sabia possuir. A organização, o raciocínio lógico, a facilidade com números, tudo isso começou a fluir de maneira natural. E o mais impressionante, eu sentia paz, uma paz firme, uma paz que confirmava: você está exatamente onde deveria estar. Dentro de poucos meses, fui promovido. Recebi treinamentos. Passei a ser ouvido. E mais do que isso, comecei a entender que o meu trabalho não era apenas profissional, era ministerial. Comecei a orar pelas finanças da empresa, a declarar bênçãos sobre contratos e negociações, a ser discreto, mas cheio de propósito. E sabe aquele diretor que antes mal me cumprimentava? Um dia me chamou e disse: Elias, não sei explicar, mas tem algo em você que muda o clima dessa sala. Era a presença de Deus. Hoje, atuo em uma área que jamais imaginei. Ganho bem, mas mais do que isso, sirvo com propósito. Descobri que o trabalho não precisa ser um fardo. Ele pode ser uma extensão do reino. E tudo isso começou com o jejum. Foi quando parei de correr atrás da minha própria vontade que Deus me entregou o plano perfeito dele. E se ele fez isso comigo, alguém com um passado tão distorcido, ele pode fazer com você também. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está sendo despertado. E eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. Assim como um dia alguém me falou do jejum de Daniel, hoje sou eu quem te estende esse chamado. Não estou aqui te convidando para uma dieta religiosa, nem para mais um desafio espiritual da moda. Estou falando de um encontro com o céu que pode redefinir cada área da sua vida.
O jejum de Daniel não é sobre ganhar algo de Deus. É sobre abrir espaço para que Ele te revele o que você nem sabia que precisava. É um tempo de renúncia, sim. Mas mais do que isso, é um tempo de revelação, cura e reposicionamento. Durante 21 dias, eu me separei. Cortei alimentos, cortei distrações, desliguei ruídos. E nesse tempo, Deus falou. Ele mexeu onde ninguém mais podia tocar. Me mostrou áreas da minha alma que estavam sangrando há anos. Me arrancou de uma vida de engano e mentira e me conduziu, com misericórdia, para o centro da vontade dele. Talvez você também esteja se sentindo perdido. Talvez esteja cansado de andar em círculos, de repetir erros, de fingir força enquanto desmorona por dentro. Talvez até esteja envolvido com coisas que sabe que não agradam a Deus, mas não sabe como sair. Então ouça o que vou te dizer agora, com temor e verdade. O jejum de Daniel pode ser o começo da sua libertação. Pode ser o espaço que o céu precisa para entrar. Pode ser o silêncio onde finalmente você vai ouvir a voz do Pai. Você não precisa ser perfeito para começar. Não precisa ter força para terminar. Só precisa de uma coisa: sinceridade. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não se afasta do que é fraco. Ele só espera que alguém diga: Senhor, eu preciso de Ti mais do que preciso de comida, likes ou controle. Se isso ecoa dentro de você, então o convite é para você. 21 dias. Com Bíblia na mão, joelhos no chão e o coração exposto. Você pode começar agora, hoje, sozinho ou com alguém. Mas comece, porque o céu se move quando um filho se rende. E quem sabe, daqui a algumas semanas é você quem estará contando sua própria transformação. Talvez até mais profunda que a minha, porque Deus nunca repete milagres, Ele personaliza. E se você topar esse chamado, uma coisa posso te garantir: você não será mais o mesmo. Agora que você ouviu tudo, a pergunta não é: será que Deus ainda faz milagres? A pergunta é: você está disposto a buscá-lo com todo o seu coração? Porque a transformação que eu vivi não foi mérito meu. Foi resposta de um clamor sincero, em meio a lágrimas, dores e renúncia. E se o Espírito Santo tocou o seu coração durante esse testemunho, então essa mensagem era para você.